Mas vamos passar aqui. Inclusive, foi o que originou a nossa notícia, foi essa notícia aqui, que o Banco Inter vai dar um limite vitalício para os clientes. Vocês chegaram a ver isso? Não sei se vocês viram, mas, enfim, o Banco Inter lançou o limite vitalício. O que é esse limite vitalício? A proposta é simples. No conceito mais profundo do impacto, transformar o limite do cartão em algo que você vai construindo ao longo do tempo, com base no relacionamento do cliente com o banco e não apenas em análises pontuais. Então, acabou, a princípio, no conceito do Inter, tá? Não sei até quanto tempo isso vai levar, mas no conceito do Inter agora, é uma construção de relacionamento e não só aquela análise pontual quando você está bem. Porque é muito comum, e a gente sabe disso, que quando a gente está querendo um determinado limite ou querendo um cartão, enfim, o que a gente busca, né? A gente busca melhorar a nossa relação, principalmente o nosso score, né? A nossa renda, para poder buscar alguma coisa. Mas aquela análise fica sendo pontual e acaba que a gente o banco fica, e a gente também refém daquele momento. Então, a ideia do Banco Inter aqui é buscar uma relação que seja construída ao longo do tempo e que esses créditos também seja construído ao longo do tempo, né? Então, aqui fica claro, o fim da dependência do score, que é o quê? O Banco Inter passa a dar mais peso para o comportamento do cliente e não o que eu falei agora, aquele comportamento pontual que você vai ter só quando você quer o crédito, né? Então, pagamento de faturas em dia, uso frequente do cartão, movimentação da conta e contratação de produtos financeiros. Vai ter muito a ver com o que a gente vai apresentar agora, tá? Que é os 5 hacks que a gente tem, que a gente descobriu sobre o algoritmo do banco, o que é que o banco valoriza e como o banco vai te dar mais crédito, tá? E aí, no caso do Banco Inter, uma central de limites, né, que vai, na verdade, avaliar ao longo do tempo que você tem. Isso é bom para o banco, isso é bom para você, né, porque você dedica-se ao banco e o banco te dá o retorno que você prevê, né? E por isso você vai ter mais previsibilidade, mais transparência, mais acesso e mais controle. Enfim, para quem gosta de fintech, para quem gosta de banco digital, essa seria uma ideia. Mas eu diria para vocês o seguinte: calma, porque o que a gente vai ensinar aqui vai valer para todo mundo e para todos os bancos, porque todos os bancos têm o mesmo princípio, a pedra fundamental do crédito, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui um pouco mais as notícias que nós colocamos. Não sei se você olhou também, a Qatar Airways retomou os voos para Doha, né? Inclusive, eu tenho um parente meu que está com passagem marcada em junho para Doha, para fazer escala em Doha e ir para Malé, né? Nas Maldivas, e o voo dele já deram até a opção, a Qatar deu a opção para ele trocar esse voo. É uma situação um pouco complicada, um pouco complexa, que, claro, envolve a guerra dos Estados Unidos com o Irã, né? Outra notícia que impactou muito, principalmente esse mercado nosso aí de cartões, milhas, viagens, foi a questão da Porto esse final de semana. Não sei se vocês acompanharam, essa live vai ficar gravada, tá? Mas eu não sei se vocês acompanharam, a Porto diminuiu a quantidade de acessos à sala VIP, tá? Eu vou abrir essa notícia aqui, porque essa notícia tem um pouco mais de profundidade, mas primeiro eu queria comentar com vocês o seguinte: a Porto Bank, nesse final de semana, ela reduziu a quantidade de acessos por cartão e por bandeira, tá? A Porto era muito boa, ela se apresentava com um cartão muito bom, principalmente por conta da quantidade de acessos à sala VIP. Você tinha aí até 10 acessos por cartão, incluindo os adicionais, né? E eles reduziram para 6 acessos por cartão, incluindo os adicionais. Ou seja, continua ainda sendo muito bom. Você tem 30 acessos de cada bandeira, se você considerar que você tem 4 adicionais e mais o titular, né? Entretanto, você baixou quase metade dos benefícios que você dá de sala VIP. Então, o cartão ele está perdendo benefícios. A última mudança que teve recente agora foi que o spread desse cartão ele estava na faixa de 4%, ele aumentou para 5,75%, né? Então ele se tornou um spread ruim.
porém, ele está sendo compensado pelo IOF que ele não está cobrando, a Porto não está cobrando IOF, na verdade ele cobra e te dá um cashback de IOF, tá? Aqui eu falei um pouquinho sobre a dupla oferta da Porto Bank, que todo mundo fala, né, que a dupla oferta da Porto Bank é muito boa, é muito boa. Cara, não cai nessa história. A dupla oferta da Porto Bank é muito difícil de você conseguir. Aí muita gente se frustra, porque eu só consegui o Visa, eu só consegui o Mastercard. E provavelmente, se você não tiver produtos que eles querem que você tenha, você não vai conseguir a dupla oferta, né? De novo, só para avisar aqui, a gente vai falar sobre os 5 hacks do algoritmo, mas eu estou fazendo um apanhado geral das notícias aqui de final de semana. Eu quero mais ou menos formatar essa live assim, a gente comentar as notícias que a gente deu e depois a gente fala do nosso tema principal, tá? Mas, de fato, aqui, o que acontece? Os corretores são os donos do jogo, tá? O fato é esse. A Porto, ela tem, claro, uma avaliação sobre o seu perfil. A Porto vai fazer a avaliação do seu perfil, mas a defesa da dupla oferta está na mão do corretor. E aí você me diz, o que o corretor quer? Vender? É claro. Ele só... E não está errado, tá? Não está errado, porque o jogo dele é esse. O jogo dele é trazer dinheiro para a empresa dele ou para a mão dele. E como é que ele ganha dinheiro? Vendendo seguro, vendendo consórcio, vendendo produtos da Porto, né? Então você não espere que um simples seguro de carro, a não ser que esse seguro de carro você já tenha renovado ele há 10, 15 anos aí, você já esteja com um relacionamento muito bom com a Porto, não espere que você vá conseguir a dupla oferta assim, tá? Ah, eu quero começar, quero fazer meu seguro de carro e quero a dupla oferta. Você não vai conseguir, eu te digo com 90% de chance, tá? Como é que você vai conseguir? Ah, vai pegar 2 produtos, vai fazer um consórcio e vai fazer um seguro de carro? Talvez você consiga, né? Aí sim, se você tiver um crédito legal, é muito provável que você consiga. Só lembrando, o que é a dupla oferta da Porto? É você ter as 2 bandeiras Visa Infinity e o Black, as 2 ofertas com uma única anuidade, e nesse primeiro ano acaba que a anuidade fica isenta. Então, é um grande produto, porque aí você tem 6 acessos à sala VIP no Visa, 6 acessos na Master, e inclusive para os seus adicionais. Vira um grande produto, mas ele tem esse problema. Ele está na mão dos corretores, e os corretores eles precisam vender para poder sobreviver, né? Então, isso aqui é o que ninguém te conta em relação à dupla oferta, beleza? Bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho aqui também. Vamos passar aqui, ó. Outra coisa aqui. Revolut, né? Que é um assunto que está em voga aí para quem gosta de cartões, para quem gosta de milhas e viagens. Esse assunto está muito hypado no YouTube, né? No YouTube, nas notícias, enfim, para onde você vai e você gosta de cartão, o assunto agora é esse cartãozinho aqui, que é o Revolut Ultra. Mas eu sempre faço um comentário, e esse comentário, aquele corretor, aquela pessoa que quer vender, que está ganhando corretagem ou comissão em cima do cartão, não vai te falar, tá? Eu, como não estou ganhando comissão em cima desse cartão, da venda desse cartão, eu posso te dizer tranquilamente, não assinaria o Ultra nesse momento, jamais, jamais. Para mim é um pouco mais fácil dizer isso, por quê? Porque o plano Ultra, ele apesar de dar a sala VIP limitada no Dragon Pass, eu tenho outros cartões que me dão esse benefício. Então, a não ser que você seja sozinho e que queira sala VIP limitada, esse é o cartão mais fácil, porque até no débito você consegue o benefício da sala VIP ilimitada, mas só para você, não tem convidados, tá? Então, se você gosta de viajar, não tem um outro cartão que te dê sala VIP limitada, aqui é uma opção para você ter o plano Ultra, tá? Mas por que eu digo para você que ele ainda não vale a pena? Primeiro, por conta disso, sala VIP é só para você, não tem convidados e esse cartão não emite adicional. Segundo ponto, tá muito difícil você conseguir esse cartão Revolut Ultra aqui no crédito, tá? Poucas pessoas conseguem no crédito. Se você consegue, você comece a avaliar os grandes benefícios desse cartão. Mas se você tiver o crédito, se você for aprovado só no débito, eu acho que não vale a pena. A não ser, esse cartão te dá até 20 mil reais por mês de possibilidade de você converter moedas
sem spread e sem IOF, tá? Então, assim, se você, eu vou abrir a calculadora aqui de spread e IOF, para você ter mais ou menos uma ideia, tá? Isso aqui é um recurso que tem lá no Viagem Black, calculadora de spread e IOF, tá? Vamos considerar esses 20 mil reais que ele te dá aqui, 20 mil, eu vou zerar o spread e vou zerar o IOF. É claro que ele vai me dar os 20 mil reais sem custo, né, de IOF e de spread. Porém, se a gente estiver falando aqui de outros cartões, por exemplo, aqui você tem o spread zerado, mas eles te cobram o IOF de 3,5. Então, vamos pegar um caso normal aqui, um caso, por exemplo, da Nubank, que cobra... O Nubank não é um bom exemplo. Vamos pegar aqui um cartão da Bradesco, que você vai ter 5,5% mais os 3,5%. Você vai estar falando de 9%. Então, nesse caso aqui, que você tem R$1.000, se você jogar aqui os 5,5%, 5,5 mais o IOF, que é 3,5, vamos ver se essa calculadora está funcionando mesmo aqui. Aqui, ó. Olha só, se você tivesse na Revolut no plano Ultra, você tem até 20 mil reais de câmbio no mês sem custo, tá? Sem spread e sem IOF, até 20 mil reais. Agora, se eu estou falando que você vai ter um spread de 5,5 e um IOF de 3,5, ou seja, para essa mesma operação que lá na Revolut custou 20 mil, aqui está custando 21.800. Essa aqui é a calculadora, está lá no menu do site Viagem Black, está lá no menu, tá? Vamos considerar que é um cartão normal, por exemplo, um BRB Dux que cobra 4% de spread. Olha só, essa operação de 20 mil de câmbio aqui está custando 21.500, enquanto na Revolut, se você tem um plano Ultra, está custando 20 mil. Agora, é claro que você não vai converter 20 mil todo mês, certo? Então, assim, no mês que você for converter um pouco mais, você pode fazer um upgrade do seu plano e depois fazer um downgrade. É uma possibilidade, tá? Olha a diferença aqui, eu estou falando de R$1.500 a mais, é muito dinheiro. Agora, por que eu digo que eu não assino esse plano aqui? Não assinaria. Primeiro que eu cancelei a minha conta e para reabrir é praticamente impossível. Então, nunca faça isso, tá? Nunca assine o plano e depois tente abrir a conta de novo. Na verdade, nunca tente cancelar a conta e abrir de novo, porque dificilmente eles estão com problema de interligação, eles estão com problema de comunicação com o intermediário que eles têm para poder revalidar os seus dados. Então, não faça isso, tá bom? Mas vamos lá, né? A gente já está aí com, deixa eu ver quanto tempo de live aqui, porque a gente já está aí com mais ou menos uns 13 minutos de live. Vamos terminar de comentar as notícias do final de semana para eu abordar o nosso tema central, que é o quê? Vamos falar das 5 coisas que o banco, e a gente descobriu isso, tá? Descobriu na prática, as 5 coisas que o banco melhor te avalia e as 5 coisas que, se você fizer, o banco vai aumentar e ele não vai ter saída para te aumentar o crédito, tá? Mas vamos lá, já falamos da dupla oferta, já falamos do Revolut, o Itaú World Legend eu vou falar, mas eu não vou falar agora, tá? Ó, isso aqui você viu? A Azul vai ficar hypada no Brasil, tá? Eu gosto de falar da Azul, porque a Azul hoje tem o melhor cartão e o melhor programa de fidelidade do Brasil. É um programa que realmente vale a pena, que realmente você ganha coisas e são coisas que você pode tangibilizar. Diferente de outras companhias, Azul, Smiles e Latam, que tá difícil você ver benefício no cartão, tá difícil você ver benefício no plano de assinatura deles, plano de fidelidade deles, né? A Azul vai lançar essas poltronas aqui, tanto a United quanto a Azul vão lançar em voos internacionais essa poltrona que vira cama, tá? Então, se você pode reservar as 4 poltronas, subir isso aqui, que é um encosto de perna, então você vai ter uma cama aqui. E aí você pode estar viajando nas 4 poltronas, ou você pode estar você e um filho seu e comprar as 4 poltronas. Isso aí é para aquele viajante que quer um pouco mais de conforto. Agora, talvez não valha a pena de acordo com o preço, porque isso aqui, se ficar no preço de uma executiva, isso aqui não vai fazer nenhum sentido, porque a executiva, além de tudo, ainda tem serviço, né? Vamos ver o que mais aqui a gente publicou. A Porto Bank corta os acessos à sala VIP, acabei de falar, não é? Vamos lá. O que mais que nós temos aqui?
Bom, isso aqui acabou a oferta de 30% nos cupons. Itaú deu one, fim da Itaú Card, o movimento do Unibanco revela mudança silenciosa. Isso aqui é interessante, mas eu não vou falar hoje. Vamos lá, vamos falar dos cartões Bradesco, só para a gente já abordar o nosso tema central daqui a pouco, mas vamos lá. Então veja você aqui, ó, o Bradesco hoje ele tem o melhor cartão do Brasil, mas eu digo para você, o melhor cartão do Brasil, em compensação, que eram os dois melhores cartões do Brasil, hoje se tornam cartões medianos para ruins, tá? Então o que está acontecendo com o Bradesco? É isso que a gente precisa discutir, né? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, aqui nós vamos comparar esses três cartões aqui, ok? O TPC, o The Platinum Card, o The Centurion Card e o A Eterno, tá? Bom, mas que história é essa? Vamos entender isso aqui. Bradesco no topo. Qual é o melhor desses cartões aqui? Você teria uma sugestão? Qual seria o melhor cartão desses aqui? Pois é. Vamos entender aqui. Vamos lá. TPC é o cartão The Platinum Card, é um cartão que já foi o melhor cartão do Brasil, tá? Que é esse cartão aqui. Que cartão é esse, cara? Esse cartão aqui é um cartão fenomenal. É um cartão que a gente tem, que já foi fenomenal, né? É um cartão que hoje ele perdeu muito valor. Ele é um cartão ilimitado? É um cartão ilimitado. Ele é um cartão de plástico, tá? O básico, todo mundo que tem o plástico aqui, ele basicamente ele tem... Bom, vamos lá. Deu uma pausazinha aqui, mas vamos lá. Antes da gente voltar aqui com o nosso assunto dos 5 hacks que o banco vai melhorar o seu crédito, antes da gente falar disso, a gente está repercutindo aqui as notícias do nosso site, né? Então, só para a gente comentar aqui essa notícia que foi publicada lá, isso aqui são os 3 melhores cartões do Bradesco, e olha que esse aqui já foi o melhor do Brasil, esse aqui já foi o melhor do Brasil, hoje é esse aqui. Esse aqui se tornou um cartão muito comum, talvez o mais fácil de se conseguir do Bradesco, e esse aqui um cartão que ainda é muito difícil conseguir, mas perdeu sentido. Vamos falar rapidinho disso aqui, e depois a gente vai lá para o nosso assunto principal, tá? Bom, vamos lá. O TPC hoje, que é esse The Platinum Card aqui, é um cartão muito bacana. Já foi um cartão muito bacana, né? Mas o que ele dá hoje de benefício? 2,2 pontos por dólar, 3 pontos por dólar fora do Brasil, 2 salas Priority Pass, se for na versão de metal, o plástico não tem nenhuma. Porém, para montar uma estratégia, e eu digo para vocês, esse cartão continua sendo, tendo alguma relevância, porque se você pensar em sala do Bradesco e algumas outras salas no mundo, esse cartão continua sendo interessante, porque ele dá acesso ilimitado. Mas vamos lá, aonde que ele dá acesso ilimitado? Nas salas da Amex Centurion, nas salas parceiras, como, por exemplo, Delta, se você estiver voando de Delta, na Âmbar no Brasil, que é uma sala fraca, mas é uma opção. Por exemplo, eu fui conhecer a Âmbar lá de Confins, é uma sala pequena, mas a que fica na frente do Terminal 2 ali, eu não tive a oportunidade de conhecer outra, mas é uma sala pequena, mas estava razoável, né? Para você descansar, é melhor do que você ficar no saguão do aeroporto. A VIP Club em Brasília, tá? As 3 VIP Clubs você pode acessar, e as 4, porque tem a internacional também, de forma ilimitada com um convidado, e as salas do Bradesco também de forma ilimitada com um convidado. Então, assim, não é desprezível. Eu acho isso aqui até muito melhor do que, por exemplo, você ter 4 Dragon Pass. Eu acho. É claro, depende para onde você vai também, né? Se onde você vai não tem Amber, não tem VIP Club nem sala do Bradesco, aí esse cartão não faz nenhum sentido para você, se a gente estiver falando de sala VIP, né? Bom, a anuidade desse cartão aqui é 1.800 e qualquer coisa, tá? É uma anuidade bem salgadinha. Eu até tenho esse cartão aqui. Eu tenho esse cartão. Por que eu tenho esse cartão? Justamente para completar
a estratégia de salas VIP, porque sem esse cartão aqui eu não posso acessar salas do Bradesco, né? Então esse cartão veio para completar a minha estratégia de salas VIP, ok? Bom, o spread dele é altíssimo. Bradesco, Itaú, Santander, eles estão impraticáveis em relação a spread. É, quando eles lançam uma oferta de isenção de OF, ainda fica um pouco melhor, né? Como foi o Santander no final do ano, e o Itaú dobrou a pontuação dos cartões no final do ano. Mas fora isso, é impraticável usar isso aqui, né? E o público de média renda, eu diria. Hoje é só o espólio do cartão que sustenta ele, ou o público de média renda que quer ter um bom cartão, né? Vamos falar do Aeterno, que é o segundo, seria aí o segundo melhor cartão do banco. É um cartão que já foi extremamente hypado. Para você ter esse cartão aqui, você precisava de 90 mil reais de renda, né? Um cartão assim que praticamente as exigências que hoje tem o Decenturion Card tinha o Bradesco Aeterno. Então, o que ele te dá hoje? 4 pontos no Brasil, 5 pontos no exterior, salas VIP limitada tanto no Dragon Pass quanto no Bradesco Lounge, tá? É, a anuidade dele é R$ 1.950, o spread OF igual, e esse aqui é para alta renda. Continua sendo para alta renda porque ele é um cartão bem difícil de você conseguir, tá? Agora, se a gente estiver falando no Centurion Card, aí já é um cartão de R$ 25 mil de anuidade. E olha que ele estava em promoção, ele custava 18 mil a anuidade desse cartão, tá? Ele te dá o Priority Pass ilimitado com convidados na visita, te dá acesso à mesma coisa que o The Platinum Card, mas aqui com mais convidados, tá? E o Priority Pass hoje é o programa se você considerar 3 programas básicos aí, Dragon Pass, Lounge Key e Priority Pass, o Priority Pass é o programa de mais status. Porém, no Brasil, ele não tem tanta relevância assim, né? Ele é da Collins, que é a mesma empresa que administra, que é dona do Lounge Key. Só que o Priority Pass, ele é como se fosse um patamar acima. Mas para o Brasil, ele não tem diferença de tantas salas. Talvez que eu me lembre aqui, talvez o uso do Banco Safra, né? A sala do Banco Safra, que para quem não é cliente, só entra, se não me engano, com Priority Pass. Então é uma anuidade de 25 mil, e esse cartão é para ultra rico. Inclusive, eu fiz um apanhado geral desse cartão, comparando esse cartão com o cartão, o Road Legend da Mastercard, né? Esse cartão do Centurion Card e o Visa Infinite Privilege, que são os 3 maiores cartões que o Brasil possui, tá? São cartões que a gente fala aí de 4 mil até 25, até 30 mil reais de anuidade. Eu fiz um vídeo aqui, se você quiser ver, é só vasculhar o nosso perfil, tá? Bom, então esse aqui, o The Platinum Card, para que ele serve? Para aquele cliente que quer um cartão da Amex, para aquele cliente, a gente inclusive fez um review dele também, tá? É um cliente que quer um Amex, o cliente que quer completar uma estratégia em salas VIP, que você tem lounges do Bradesco, né? E aí, se você viaja para onde tem aquelas salas, Brasília, que é onde tem a VIP Club, Âmbar, onde tem, que você tem aí em alguns aeroportos, e o Bradesco Lounge, se você só viaja para esses aeroportos, cara, você está muito bem servido com esse cartão. Você tem praticamente acesso ilimitado às salas VIP, né? Já o Aeterno perdeu o Lounge Key, mas continua com Dragon Pass ilimitado, inclusive com convidados, tá? É um cartão que continua sendo muito bom, mas muito difícil de conseguir. E aí o Decenturion Card é covardia, né? Aí não é para réis mortais, é cartão para gente que tem bastante dinheiro, ok? Beleza? Ah, então, basicamente é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente falar do final de semana. E aí eu vou falar para vocês. Ah, você conhece essa sala aqui? Não sei. Quando eu estava falando lá do TPC, do The Platinum Card, é a única sala VIP que ele não dá acesso a essa aqui, porque essa aqui é uma sala VIP exclusiva do BRB. Sabe quem tem acesso a essa sala? Apenas clientes que têm os cartões Black do BRB, tem até 4 acessos,
e o BRB Dux, tá? Aí o BRB Dux é acesso ilimitado. Isso aqui essa parte aqui de onde eu tirei foto, aqui é onde fica o raio-x exclusivo, tá? Só o BRB tem acesso exclusivo no aeroporto de Brasília, ok? É uma sala excepcional, tá? É uma das melhores salas. Aqui em Brasília são 5 salas, só tem 5 salas aqui. Quais são essas 5? Ela tem a VIP Club, a maior, né, a central. Você tem 2 VIP Clubs nos 2 extremos, tá? Nas 2 pontas, nas 2 asas. E você tem a VIP Club internacional. E você tem também essa VIP Club aqui, mas que ela é de acesso exclusivo para clientes do BRB. Por que a gente trouxe essa notícia aqui? Porque o BRB está num período de dificuldade, e aí foi divulgado o contrato do BRB em relação a essa sala, tá? A gente está falando de 58 milhões para manter a sala VIP por 3 anos. E aí, quem é que paga isso? Na verdade, o BRB Card paga metade e o próprio BRB paga metade. Se você for pensar bem, do ponto de vista de negócio, isso aqui, se o banco tem o melhor cartão do Brasil, que é o BRB Dux, é claro que ele tem que ter um ponto estratégico num aeroporto, principalmente onde é a capital, onde é a sede do banco, né? É justificável, mas começa-se a questionar todo esse status, esse glamour, principalmente por conta da situação do banco, né? Mas essa sala aqui, eu digo para vocês, ela é muito boa, ela é sensacional. Inclusive, quarta-feira eu vou estar lá, eu vou filmar essa sala para vocês, beleza? Outra notícia aqui que a gente repercutiu também no final de semana foi essa aqui em relação à situação do Will Bank, né? Não é muito perfil aqui de vocês que acessam o canal, isso aqui é mais perfil do outro canal que nós temos lá do Mundo Black, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, aqui vale uma reflexão interessante para você que é cliente de banco digital ou cliente de banco fintech, tá? No caso aí, o Bank não era um banco digital, era uma fintech. E a característica de uma fintech é completamente diferente, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é, fintech, via de regra, não tem conta corrente, ela tem uma conta de pagamento, ok? E essa conta de pagamento aqui, ela é uma conta que não tem cobertura do FGC. O que você precisa saber disso aqui? A conta de pagamento, o dinheiro que quem tinha dinheiro lá no Will Bank vai receber isso aqui do liquidante, que é aquela empresa que foi designada para acertar as contas, olhar o que tem, o que não tem e pagar os credores, tá? Isso aqui não é garantia do FGC. Então, muita gente chegou lá no outro canal que nós temos, @o_mundo_black, tá? @o_mundo_black, e estava perguntando como é que eu vou receber o meu dinheiro. Bom, é claro, você não vai receber o dinheiro do FGC. Nesse caso aqui, você vai ter que pedir para o liquidante para poder fazer o pagamento, ok? Inclusive, o liquidante deixou o e-mail dele, na própria página você consegue ver lá o e-mail dele, mas credores@willbank.com.br, você manda um e-mail se você tiver com alguma dificuldade para você receber esse dinheiro, ok? Beleza? Bom, vamos lá, a gente já está com meia hora de live aí. Vamos então abordar, vamos lá, né? Vamos só dar uma pausinha aqui, para ajeitar na cadeira, porque agora a gente vai falar do assunto que a gente veio falar aqui, ok? Bom, o que o banco tanto valoriza para você poder aumentar o seu crédito, tá? São 5 coisas muito simples, mas eu digo para você, são 5 coisas, a maioria delas não te custa nada você fazer, é só uma mudança de comportamento, tá? Então, você precisa entender, na medida que você entende esse movimento dos bancos, o algoritmo dos bancos, você vai entender como é que você vai se livrar dessas amarras que você tem, que o seu limite não aumenta, seu limite é sempre aquela coisa travada, enfim. O comportamento faz toda a diferença, mas existem alguns pulos do gato, que é exatamente o que a gente vai comentar agora em relação ao crédito, principalmente o crédito do cartão, mas é uma cadeia, né? Claro, você vai conseguir aumentar o limite do seu cartão, mas você vai conseguir aumentar o limite da sua conta e você vai
conseguir novas linhas de crédito se você seguir o que a gente vai falar aqui. São 5 pontos que você vai, a partir do momento em que você seguir esses 5 pontos, sim, você vai ter a vantagem no seu crédito, você vai ver a vantagem direto no seu crédito, vai ser crédito na veia, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui? Deixa eu achar aqui. Bom, deixa eu colocar aqui na notícia que eu fiz, que a gente fez aqui no site. E aí eu quero mostrar para vocês, então, o que é que você vai, quais são as 5 estratégias que você vai montar para ter o seu crédito, tá? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é usar o seu cartão com frequência e com inteligência, tá? O que significa isso, meu povo? Vamos lá, vamos entender aqui. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é: o seu cartão de crédito é uma ferramenta que deve ser utilizada com sabedoria, tá? Você não pode ter o cartão de crédito e achar que aquilo é seu dinheiro. Não, não é, e você sabe disso, né? Imagine que você esteja aqui, você só esteja cometendo erros, alguns erros básicos, mas não esse que é juvenil, né? Usar o cartão de crédito e não dar conta de pagar a conta, né? Mas vamos falar disso lá para baixo, mas nesse primeiro item aqui, o que você precisa saber? Se você pensa em aumentar o seu limite de crédito, você não pulverize os gastos do seu cartão. O que é pulverizar o gasto do cartão? Cara, tu tem 4 cartões de crédito e você quer gastar 1.000 em cada um, é claro que o seu limite não vai aumentar, porque cada banco entende que você só vai usar R$ 1.000 de limite em cada banco, ok? Então, o que você precisa fazer? E aqui vem um número hack, tá? Aí é o número do algoritmo, que você precisa ficar ligado, tá? Bom, aqui eu até fui um pouquinho mais agressivo, mas você precisa usar entre 30% e 70% do seu limite. 100% também não é bem visto, tá? Você precisa estar nessa faixa de 30% a 70% do seu limite para você poder ganhar mais limite, tá? Se você está abaixo dos 30, o banco vai falar: esse camarada não precisa de limite. E é o erro que você comete. Primeiro erro que você pode cometer é ter mais de um cartão de crédito e gastar pulverizadamente nesse cartão de crédito. A dica que eu dou: se você tem 4, fique com 2 e trabalhe a questão do melhor dia de compra em cada um deles, né? Então, assim, fica 15 dias gastando em um e 15 dias gastando em outro, tá? Sendo que você precisa entender que se você não concentra os gastos em um cartão, dificilmente você vai conseguir o limite que você deseja, ok? Mas, por exemplo, eu vou dar exemplos práticos aqui. Você tem um cartão com 10.000 de limite, ok? Que é um limite legal. Aí você está gastando R$ 1.000 nesse cartão. Aí vem a minha primeira pergunta: você acha que o banco vai aumentar o seu limite? Eu te dou 99% de certeza que ele não vai aumentar o seu limite, ok? Não vai aumentar o seu limite. Agora, se você tem 10.000 de limite e está gastando 3.500 a 4.000, 3 meses seguidos, eu posso te dizer o seguinte: você cumpriu a primeira etapa para que o seu limite do cartão seja aumentado, tá? Você já está elegível a um aumento de limite. Você precisa cumprir outras tarefas para que o seu limite seja aumentado, beleza? Mas o número é esse, entre 30% e 70%, ok? Agora, se você passa de 70%, o banco já vai pensar assim: opa, esse cara está mudando um pouco o perfil de consumo aqui. Será que esse cara tá consumindo de forma correta? É isso que você precisa saber. Vou ligar a luz aqui, porque está ficando um pouco escuro. Deixa eu ligar a minha ajuda aqui para poder. Vamos lá. Para poder ficar um pouco mais claro, ficar a imagem mais legal, tá? Vamos lá. Agora está mais legal. Bom, então, esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto da brincadeira é você gastar com sabedoria entre 30% e 70% o seu cartão. Claro, você não está aqui para ouvir de mim dizer que você tem que gastar por gastar. Não é isso, tá? Você precisa gastar, mas precisa concentrar os seus gastos, porque senão, por que você quer um aumento de limite, né? Se você está gastando entre 3 e 4 mil reais, para que você quer? Para fazer uma compra parcelada mais longa? Pode ser, mas para você fazer isso, você precisa se preparar. E o primeiro ponto é: esteja dentro dessa faixa para você trabalhar o seu limite, beleza? Bom,
O pagamento da fatura é um outro hack que eu diria para vocês. Ele é fundamental. E aí eu vou explicar para vocês por que ele é fundamental, tá? A forma de você pagar a sua fatura, ela é algo que você precisa entender como você deve fazer. Primeiro erro que você comete. Cara, eu sou um excelente pagador. Eu antecipo a minha fatura mesmo antes do vencimento. Para que você está fazendo isso? A não ser que você queira liberar limite para você gastar mais. Fora isso, não faz sentido. Isso vai te prejudicar. Por incrível que pareça, o banco até deveria gostar de você fazer isso, mas o banco não te privilegia por isso. Só aí é aquela relação de forças que só o banco ganha. Você não está ganhando. Primeiro que você está antecipando, você não está levando vantagem financeira nenhuma nisso. E segundo, que a não ser que você queira liberar limite, aqui você pode até se prejudicar, e eu vou explicar por quê. Não sei se você já fez isso, se você faz isso, mas fica muito mais difícil você controlar o seu cashback, os seus pontos, tá? Inclusive, eu já entrei no chat do Itaú, por exemplo, lá e perguntei. A própria atendente disse, não é recomendado fazer isso. Você pagar, o que eu estou falando? Pagar ela antes do fechamento, a sua fatura antes do fechamento, só para ir liberando o limite ao longo do mês. Não faça isso, tá? Você pode, inclusive, ter dificuldade de controlar seus pontos e até não ter os pontos creditados daquilo que você adiantou da sua fatura. Porque quando ela fechar, ela vai fechar num valor menor. Ok? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, então, como é, cara, que eu vou pagar a minha conta se esse jeito é errado? Bom, ok. Você vai pagar a sua conta a partir do fechamento da sua fatura. Então, a partir do fechamento da sua fatura, vamos imaginar que você tem 10 dias para você fazer o pagamento, ok? Então, sua fatura fechou hoje, fechou hoje dia 10, e você tem até o dia 20 para pagar. Quando é que você vai pagar essa fatura? Se você pagar dentro desse período, você não está errado, você vai ter todo o seu benefício de pontos, de crédito, enfim, tudo ok. Só que esse não é o ideal. Primeiro, o ideal é o quê? Inclusive esse item baseado no de baixo também. O ideal é você pagar em débito automático, tá? O banco privilegia muito, porque é uma previsão de receita para o banco. Quando você coloca uma conta em débito automático, ele privilegia muito você. Ele coloca você lá em cima, que é uma das coisas que ele valoriza no relacionamento, tá? É um relacionamento de dupla força. O débito automático é um ponto positivo, ok? Segundo ponto, não gosto de débito automático, essas faturas às vezes, o meu dinheiro e tal, blá, 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 blá. Então você pague nos 3 últimos dias de vencimento da sua fatura. Nesse exemplo que eu dei, se ela fecha no dia 10 e vence no dia 20, você pague ela no dia 18, no dia 19 ou no dia 20, tá? Porque também cai dentro de uma previsibilidade do banco. O banco acha bom isso, tá? Se você quer pagar lá no dia 10, também não é ruim. Claro, não é ruim. Mas o que a gente descobriu em relação a teste, ninguém diz isso, tá? Isso aí é o hack mesmo do algoritmo. Se você quer fazer isso, faça nos 3 últimos dias. Agora, a minha sugestão para você que quer aumentar o limite, tá? É o quê? É você pagar a sua fatura em débito automático. Ó, ponto positivaço para você. Beleza? Ó, vamos encaminhando para o final. Qual é o terceiro movimento da sua conta que você deve fazer para você ter limite de crédito? Bom, banco não é cartão. Banco não é só cartão. Banco até pode ter uma financeira que te fornece o cartão, mas o banco não é só o cartão. O banco é um conglomerado e aquele conglomerado te avalia como um todo. Você é um cliente que vai ser avaliado como um todo. Suas linhas de crédito, os seus cartões, os seus produtos, aí vem, a sua reciprocidade e a sua principalidade, tá? São as 2 palavras que eu vou tratar no final. Mas, enfim, não adianta você ter 4 cartões e 4 bancos. Então, você vai pulverizar também o seu dinheiro. Então, é claro, esse banco não vai te ver integralmente, a não ser que você faça o quê? Que você faça o Open Finance. Mas o Open Finance eu recomendo em uma hipótese, naquela que você paga todas as suas contas em dia. Porque o que é o Open Finance? É você abrir
todo o leque seu financeiro para que o banco enxergue tudo que você faz em outros bancos, em outras financeiras. Então, quando você faz isso, você abre a sua vida financeira para o banco. Isso é bom quando você é um bom pagador, e isso é péssimo quando você não é um bom pagador, ok? Beleza? Então, movimente a sua conta da maneira certa. Não adianta você ter 4 bancos e pulverizar esses pagamentos, cara. Não adianta. Você precisa concentrar em um banco que você quer o crédito. Naquele banco que você quer o benefício do dinheiro, tá? Lembra sempre que eu sempre falo isso, é uma relação de forças. Você é o cliente muito mais fraco e a força maior está aqui no banco, tá? No meio do caminho vocês vão se encontrar. Ele vai querer o seu dinheiro, seu salário, o seu potencial de compra, e você vai querer o dinheiro do banco. Então, nesse inteirinho, vocês vão ter que se acertar e chegar a uma conclusão. E aqui, por exemplo, eu te dou um caminho que muitas vezes é gratuito, tá? O que que o banco espera de você? Não é só o seu dinheiro também. Ele espera uma reciprocidade, que é a sua movimentação de maneira inteligente. É o quê? É, por exemplo, você recebeu o salário, eu vou falar lá na frente sobre o salário, mas você recebeu o salário, você mantém um saldo médio ok, positivo. Ah, eu escorreguei para o cheque especial em um determinado momento. Isso até te ajuda, sabia? Mas, claro, você não vai ficar 10 dias no cheque especial, por favor. O cheque especial é para ser usado nesses casos. Ah, eu escorreguei aqui um dia e tal, mas eu já cobri minha conta. Isso é perfeitamente entendível, desde que o seu saldo médio seja positivo ao longo do ano. Claro, se você puder investir, bom também, mas o investimento é uma das ferramentas, mas não a principal que ele avalia, porque o banco tem 2 tipos de clientes muito claros, tá? É o tomador e o investidor. Cara, se você é um cliente ali mega baixa renda, o banco já naturalmente ele vai te enxergar como um cliente tomador, tá? Então, os seus investimentos vão ser importantes? Vão, porque provavelmente você possa retê-los para aumentar uma linha de crédito que você tem. Mas o banco já te vê como um tomador. O investidor é aquele cara que tem 100, 200, 500, 1 milhão, 5 milhões aí, já é o cliente private, né? Esse cliente, ele já caracteriza como um investidor. Você não. Você que está aqui querendo aumentar seu limite, você já é para o banco um tomador. E que não é ruim, o banco precisa de você. Aliás, o banco precisa muito de você, né? Ele precisa das duas forças também. Ele precisa do cara para pegar o dinheiro do cara aqui e emprestar para você aqui, mais caro, né? Mas, então você já é um cliente tomador, beleza? Então você não se preocupe. Claro que investimento, aí algo de futuro, mas isso aqui não é o mais relevante para você fazer, tá? Ó, o que que é importante, então? Dentro daquele conceito lá, é a sua reciprocidade com o banco. E o que que é a reciprocidade com o banco? A primeira delas, você simplesmente levar a sua principal chave Pix para o banco. O que que é a sua principal chave Pix? É o seu CPF e o seu celular. O fato de você levar para o banco a sua chave Pix já te garante um ponto naquele score interno deles. O tempo de relacionamento que você tem com o banco já te garante, vamos lá, um ponto a cada ano que você tem de relacionamento com o banco. Coisas simples que não te custam nada, tá? O terceiro ponto, o seu salário, mas é o que eu vou falar no final, tá? Você, por exemplo, botar o débito automático, cara, débito automático é 1 a 2 pontos. Na Sicredi, por exemplo, são 2 pontos que você ganha no score interno só por você cadastrar um débito automático. E você lembra o que eu te falei lá atrás? O débito da sua conta de cartão já é um débito automático. Por isso que agora você junta 2 estratégias. Lá atrás eu disse que se você paga a sua conta de débito automático, ponto para você. E agora esse débito automático te ajuda aqui na reciprocidade. Percebe? Então, assim, são várias coisas que não te custam muito que aumentam o seu score interno, que vão aumentar o seu limite, tá? Então, eu digo para você, a reciprocidade que foi falada lá, e aqui também tem a ver com a reciprocidade, tá? E aqui tem a ver também com aquilo que eu falei, se você escorrega aqui no cheque especial um pouquinho, mas você vai lá e no dia seguinte você cobre o cheque especial, tudo isso está dentro de uma normalidade, tá? Não se preocupe, tudo isso está dentro de uma normalidade, tá? Mas vamos lá, se você também, esse quarto ponto aqui, se você gira o seu limite, ele é positivo também. Então vamos dar um exemplo aqui, você tem um limite de 2 mil, aí você tem os gastos mais os pagamentos, eu estou falando de boleto aqui, tá? Aí você movimentou 5 mil no mês, legal, isso é positivo, isso é bacana.
E aqui vem uma outra dica, que é um outro hack que você precisa ter. DDA, sabe o que é o DDA? O DDA é aquelas continhas que emitem no seu nome lá e que você vai lá e habilita no banco e você consegue ver tudo que foi emitido de boleto no seu nome. Sabe disso? Pois é, o DDA, ele é fundamental também para te pontuar no score. Por quê? Porque aí você está dando a permissão do banco de ver todos os boletos que são emitidos no seu nome. Então, baseado nos boletos e baseado no que você recebe, no que você paga, ele sabe se você está insolvente ou não. Insolvente é você não dá conta de pagar as contas, tá? Mas ele vai ver se você está saudável financeiramente ou não. De novo, se você é uma pessoa equilibrada, o DDA e o Open Finance são duas ferramentas que vão te ajudar. E eu esqueci de falar do Open Finance também. Então, olha só, dessas ferramentas que eu citei aqui, o que aumenta seu score? Primeiro, cadastrar sua principal chave Pix no banco. Segundo, abrir o DDA. Terceiro, débito automático, cadastrar o débito automático. Quarto, abrir o Open Finance. E eu vou dar um exemplo aqui. Para conseguir o Sicredi Visa Infinity, eu estou abrindo uma conta no Sicredi, né? E aí, qual foi a primeira reciprocidade que eles me pediram? Exatamente essas quatro. Ter uma chave Pix importante, ter o débito automático de uma conta qualquer, que pode ser a do cartão, ter o DDA aberto, tá? Que é você poder ver as suas contas, e você ter o Open Finance aberto. São as quatro coisas que eles me pediram para eu ter reciprocidade e conseguir o Visa Infinity. Claro, aí tem questão de renda e tudo, mas estou dizendo assim, só para você entender que para eu liberar o melhor produto, eu precisei dessas quatro coisas a princípio. Eles não me pediram. Eles não me pediram produtos, eles não me pediram nenhum tipo de reciprocidade que envolvesse produto. A princípio, essas quatro coisas. Então, você perceba a importância disso para um banco, tá? Eu estou dizendo cooperativa, que não é um bancão. Você imagina para um bancão poder ver todo o seu histórico financeiro quando você faz o Open Finance. Cara, isso é fenomenal, tá? Isso é muito bacana. Então, resumindo, Open Finance, débito automático, chave Pix principal e o DDA, tá? São quatro ferramentas que aumentam absurdamente seu score no banco. Só que tem uma aqui que a gente deixou para o final, que é o quê? Isso aqui é o limite vitalício, na verdade aqui é muito focado naquilo que eu falei anteriormente do Banco Inter, tá? Mas aqui eu digo para vocês o seguinte, a sua longevidade no banco, tá? O que é longevidade no banco? É o seu tempo de vida no banco é uma das maiores ferramentas que você tem para aumentar o seu crédito. E aqui você tem um exemplo prático que eu vou falar no final. Mas isso chama-se principalidade, tá? O que é a principalidade? É que aquele banco seja o seu banco principal. Então perceba que ele mandou você abrir o Open Finance como uma ferramenta, para quê? Para ele perceber se o banco se aquele banco é o principal banco da sua vida, é o principal banco da sua vida financeira. Então você perceba, o banco quer a principalidade, tá? Eu não tenho como mostrar aqui, mas eu também estava conseguindo aí um cartão de um outro banco, bancão, e aí eu pedi para a gerente, era um cartão muito bom do banco, e a gerente me disse assim, ó, eu vou liberar para você, mas aqui, e circulou assim, tirou foto para mim e colocou assim, ó, esse banco não é o seu principal, e estava lá, trabalhar a principalidade, que era justamente o que o banco estava pedindo para mim como reciprocidade, que é dar a principalidade para o banco. E o que faltava para esse banco ser o principal? Justamente eu levar o meu salário para esse banco. Só faltou isso. Então você entenda, dos 5 pontos que eu falei lá, das quatro coisas que eu falei, eu não falei de uma de propósito. Eu não falei do seu salário. O seu salário é o bem maior que o banco te avalia. É a coisa mais importante que o banco tem para te avaliar, tá? Então, à medida que você pega o seu salário e faz a transferência desse salário para aquele banco seu, faz a portabilidade do seu salário,
Inclusive, quem gosta de Big Brother aí, o Mercado Pago estava fazendo uma prova ontem, que o início da prova era você fazer a portabilidade para o banco, né? O início da simulação da brincadeira lá era a portabilidade para o Mercado Pago. Por quê? Porque ele sabe que se você transfere o seu salário, é lá que você vai pagar suas contas, é lá que você vai ter o seu melhor cartão, é lá que você vai ter a sua vida financeira mais encaixada, né? Então, perceba, eu falei da questão da principalidade aqui e da reciprocidade. A reciprocidade, provavelmente, em alguns produtos, você vai ter que contratar também produtos do banco. E eu já disse em vários vídeos que eu tenho aqui, eu particularmente sou contra você contratar produtos apenas para conseguir aquilo que você quer, um crédito, uma coisa assim ou outra. E vou te dar um exemplo no final por que eu digo isso. Mas então, provavelmente na reciprocidade, além dessas 5 coisas que eu te falei, DDA, Open Finance, débito automático, que mais? Principal chave Pix e salário, além dessas 5 coisas que não te custam absolutamente nada, talvez você tenha que gastar alguma coisa para você ter a reciprocidade com o banco, ok? Talvez, não estou dizendo que é verdade, mas talvez você tenha, tá? Dependendo do nível do produto que você queira. E aí você tem que avaliar se aquilo te serve ou aquilo não te serve. Por quê? E aí vem o exemplo. Você viu lá no início da live, eu comentei, vai ficar gravada a live aqui se você quiser ver, mas lá no início da live eu comentei. Muita gente fez um consórcio da Porto só para pegar o cartão da Porto, para pegar a dupla oferta da Porto, porque o cartão da Porto era um dos melhores cartões do Brasil. O que aconteceu com o cartão da Porto desde então? Só perdeu o benefício, né? Tudo bem, aumentou um adicional a mais, mas ele perdeu no spread, aumentou o spread, e agora ele perdeu 4 salas VIP por cartão por bandeira. E perdeu quase 50% do benefício de sala VIP só numa tacada que o banco decidiu. E aí você imagina, aquele camarada lá atrás que se enterrou num consórcio que muitas vezes ele nem precisava daquele consórcio, só para pegar esse cartão, hoje ele está chorando. Garanto para você. Hoje ele não está feliz. Não está feliz por ter pego esse cartão. E por quê? Porque ele fez um negócio que agora está para a vida toda, provavelmente, ou no caso daquele produto ter sido contratado exclusivamente só para ele pegar o cartão, ele não consegue mais se livrar daquilo, e hoje ele está com um cartão que era metade do cartão que ele tinha agora, que ele tinha antes, quando ele contratou o produto. Então não faça essa bobagem. Vou contratar aqui talvez enfim, um produto básico que você possa cancelar. Até é razoável. Mas, de novo, nesse exemplo que eu dei aqui, você imagina quem fez um consórcio para pegar um cartão da Porto, o cartão da Porto perdeu metade dos benefícios e esse cara não consegue se livrar do consórcio. Cara, não faça isso, não faça isso. Esse é o recado final que eu deixo aqui para você, tá? Não contrate. Nessa reciprocidade, essa reciprocidade com o banco precisa ter um equilíbrio. Se eles estão te pedindo mais do que você quer, ou mais do que você precisa, não faça. Esqueça, vá para um outro banco e tente essa mesma estratégia no outro banco, tá? Bom, aí eu terminei, fiz toda a estratégia, consegui complementar todos os pontos aqui. O meu crédito não aumentou. Calma, o crédito não é de uma hora para outra, tá? Você está falando de um relacionamento. O banco, ele espera de você uma longevidade. Agora, se você perceber que passou 3 meses, por exemplo, em relação ao cartão, você cumpriu tudo que eu falei aqui, gastou os 30% lá, tá dentro da faixa entre 30% e 70%, tá pagando a conta em débito automático, a conta tá em dia, tá tudo certo. E o seu limite não aumenta, você pode ter certeza que aí vem o imponderável. Talvez o banco, você tenha uma restrição interna no banco que ninguém vai te falar, tá? E aí é um problema sério, porque ninguém vai te falar. Você pode ter tido uma ação contra o banco no passado e o banco te avalia mal, ou você, enfim, você teve algum problema com o banco no passado e esse banco não está te avaliando mais como um cliente saudável. E aquela restrição vai ficando. Você pagou uma conta daquelas que a conta custava 1.000, você pagou ela por R$ 2, por R$ 100, né? Aquilo lá fica registrado. Não fica registrado. Não, eles não podem deixar isso registrado ao longo do tempo, mas, em órgãos oficiais, mas internamente fica. Então, assim, se passou 3 meses
você fez exatamente o que eu te disse aqui, e seu crédito não mudou, dá a linha, mete o pé, porque esse banco não é para você. Esse banco não é para você. Então, o que você vai fazer? Se você é aquele cara que tem 2 bancos, vai tentar a mesma estratégia no outro. Agora, tenta lembrar aí, você já teve alguma pendência com esse banco, que você pagou a dívida menor, fez o acordo e não pagou, essa dívida expirou? Então, sempre tenta, porque assim, se você já teve, é possível que você tenha uma restrição interna no banco e ele não está te dando crédito por isso, tá? Mas via de regra, você consegue saber. E via de regra, você com esses 5 passos que eu dei aqui, via de regra você tem que conseguir sim ter o seu crédito, tá? E de novo, tô lá no crédito, não consegui o crédito. Cara, mete o pé, dá a linha desse banco. Esse banco não é para você, vai para um outro banco. Porque assim, eu digo que esse método é praticamente infalível, a não ser que tenha alguma pedra no caminho e essa pedra seja algo que não tem a ver com crédito, tá? Não tem a ver exatamente com uma construção de crédito. Aí, para a gente fechar aqui, eu fiquei de falar aqui sobre esse limite vitalício do Banco Inter. Eu falei lá no início da live, mas para quem chegou aqui no meio da live, eu só vou comentar aqui que é um conceito que o Inter simplesmente abriu a caixa de ferramentas, mas esse conceito aqui, ele já é antigo, que é um conceito de relacionamento, time to living, né? É o tempo de vida que você tem no banco. Então, de acordo com o que você vive no banco, você vai ter mais crédito e aí você vai ter mais score interno. Lembra que eu falei lá atrás que cada ano que passa, que você tem de crédito, que você tem de ano de banco, você ganha um ponto no score? É exatamente isso, meu amigo. Então, o que o Inter aqui apresentou de ferramenta é exatamente o que ninguém fala, que é exatamente aqui que a gente tem o pulo do gato. Limite vitalício do Banco Inter é que a cada ano que você tem, a cada conta que você paga, a cada gasto que você faz e que você cumpre de acordo com o estabelecido, você vai ganhando crédito. São bloquinhos que vão se construindo e vai construindo um prédio, e aquele prédio é sólido, não é aquela castelo de areia que você faz uma análise instantânea, que você está bem, está no momento legal seu, você faz aquela análise e você consegue um crédito. Cara, no ano que vem você já não está tão legal, você faz uma análise e o banco não te dá nada. Por quê? Porque você não construiu uma história de crédito, você tinha uma fotografia do seu momento que te permitia ter aquele crédito. Então, você não tenha dúvida, tá? Principalmente se você está na média alta e altíssima renda, aquele cara que está ganhando até uns 50 mil reais ali. Se você está entre os 10, 15 e 50 mil reais de renda, você pode ter certeza que o que vai permear, o que vai mandar no crédito a partir de agora é o seu histórico, porque banco tem para todo lado. Open Finance você está abrindo, está mostrando tudo. Cara, mas o Open Finance não vai ser suficiente para sustentar o seu relacionamento num banco só. Ele vai te exigir, sim, a sua reciprocidade e a sua principalidade, tá? Então, tenha isso em mente. Você, para manter o seu histórico no banco, você vai precisar da sua reciprocidade e a sua principalidade para o seu principal banco, para aquele banco que você quer construir a sua história de crédito. E o Inter deixou claro isso aqui, beleza? Então, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês, tá? Eu quero pedir muito para que vocês curtam, comentem, compartilhem essa live, como eu disse, vai ficar gravada aqui. Eu vou trazer todos os pontos novamente num vídeo mais curto, depois vou publicar no canal. Mas eu quero pedir para vocês, ajuda a gente a crescer aí, porque é tão difícil crescer no YouTube, principalmente com um tema tão nichado desse aqui, e eu só posso contar com vocês, né? Então, vou pedir aí para vocês compartilharem, comentarem. Se tem alguma dúvida, comenta aqui essa live, quando ela processar toda, ela vai ficar lá naquela aba de ao vivo, tá? A gente vai colocar essa live lá e ela vai ficar integralmente para você dar uma olhada, para você ver aí. Só para dar um spoilerzinho, até a metade da live, os 30 primeiros minutos, a gente comentou as notícias que envolvem aí o mercado, tanto de viagens, quanto de cartões, quanto de milhas, quanto de bancos, tá? E a partir do 30º minuto, a gente trouxe o conteúdo principal da live, que é justamente como você ampliar o seu crédito, considerando as novas ferramentas que o banco tem para analisar o score interno e o crédito
do cliente, tá? E a primeiro que já divulgou essa questão, de novo, foi o Banco Inter, que está aqui na tela, que é o limite vitalício, que é o quê? É a construção bloquinho por bloquinho de um crédito. O banco não quer mais tirar uma fotografia, te dar um crédito, você mete o pé do banco, ou você. Ou aquele momento ali não era a sua realidade definitiva. Aquele momento era um momento ruim ou um momento bom seu. Ele quer agora ter todo o seu histórico de crédito para que você construa, junto com o banco, uma história de crédito, tá? Era isso que eu tinha para vocês aqui. De novo, ajuda a gente a crescer aí, dá o like, compartilha, comenta. Essa live vai ficar gravada até o final. E eu vou pedir para vocês aí, então. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: todo artigo nosso aqui a gente está no Viagem Black, tá? viagenblack.com.br, tá? Esse aqui é o nosso site, ok? Aqui, inclusive, tem duas ferramentas super legais, tá? Aliás, eu quero ver cadê a outra aqui que sumiu, eu acho que eu vou ter que já corrigir aqui. Aqui ele tem uma calculadora de milhas e aqui a gente tem também aqui, ó, calculadora de milhas online, tá? Se você quer calcular quantas milhas você vai ganhar numa compra bonificada, que você vai ganhar do seu cartão, tem uma calculadora aqui que é gratuita. E se você quiser calcular o spread OF das operações que você vai fazer, que eu também comentei aqui, principalmente sobre a diferença entre a Revolut e os outros cartões, você pode calcular aqui quanto você ganha. Mas só para te dar um spoiler aqui, no plano Ultra, por exemplo, que eu sou contra você assinar agora, a não sei que você queira fazer uma quantidade de câmbio muito alta, mas se você tem o Ultra e quer fazer o câmbio de 20 mil reais, você tem quase 1.200, 1.500 reais de desconto aqui, se você estiver falando no plano Ultra, né? Então era isso, viagenblack.com.br, tá? Eu quero pedir para vocês, ó, tem esse canalzinho do WhatsApp nosso aqui, a gente está com baixíssima adesão, mas eu quero pedir para vocês clicar nesse link aqui, ir lá para o nosso canal, porque o nosso canal é onde eu publico as últimas notícias do nosso aqui do nosso site, tá? E aí lá no final do nosso site também, eu sempre deixo no final de cada notícia, sempre tem aqui, ó, grupo gratuito do WhatsApp, tá? É só você clicar aqui, beleza? E aí todas as notícias, as últimas notícias a gente deixa aqui. Pessoal, mais uma vez, obrigado, tá? Aqui você tá no canal Viagem Black, a gente também tem outro canal, @o Mundo Black, que aí lá a gente fala um pouco mais sobre bancos, tá? Sobre bancos, sobre limites, sobre crédito, sobre essas fusões de bancos, sobre sua vida financeira, investimentos. Então lá a gente vai falar mais disso e aqui a gente vai falar mais de viagens, cartões, milhas, né? E limites de cartão, enfim. A gente vai falar nesse canal aqui, beleza? Pessoal, obrigado aí, viu? Obrigado para quem passou aqui, para quem ficou aqui até o final, enfim. E viajar bem não é luxo, é estratégia, beleza? Valeu, obrigado. Voou.